Meu forte abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, o NinjaCast repercutindo bastante, conversando sobre os diversos assuntos que abordam a sociedade paraibana e brasileira. Conversamos também sobre política, sobre empresariado, negócios e o mais importante hoje, conversar sobre saúde, né, meu amigo João Gabriel? Isso aí, Ninja Boy. Conversar sobre saúde, qualidade de vida, Uma bem-estar. coisa que a gente precisa. Na pandemia a gente viu que a gente precisa de outra coisa, né? Saúde, né? Precisamos de saúde e o interessante é assim, a gente prestando serviço à sociedade. Exato. Prestando serviço à sociedade em nome do Delta Café, da pizzaria Pimenta Nativa, a top da cidade, aqui no Bessa, Pimenta Nativa Super Pizza, também 83 Burger, 083 Burger em Jaguaribe, o melhor hambúrguer da cidade, e a deliciosa Falando em saúde. Saúde Serra de Areia. Teve um feriadão aí, eu vi você saboreando a Serra de Areia. Só pra fazer aquele. Entrar no Eu clima, vi, né? eu Só vi pra nas quebrar o redes protocolo. sociais, eu vi você saboreando a Serra de Só pra Areia quebrar aquele protocolo. Só pra. e você toma ela purinha, purinha. Em temperatura ambiente. O doutor vai dizer depois, isso aí é melhor do que. Isso aí com aquela asepsia aqui por dentro. Sabe? Você Aquela fica feliz, tranquilizada. leve. É bom demais. A melhor da Paraíba, Cachaça Serra de Areia Isso também, com a gente no NinjaCast. Agradecer ao nosso amigo Evaldo e também agradecer ao doutor Guga, doutor Augusto Aragão. Almeida. Augusto Almeida Júnior, é isso? Isso, João. Querido doutor, que inclusive especialista em cirurgia do aparelho digestivo, tem uma larga experiência, né? Uma trajetória muito bonita aqui também, inclusive, na Paraíba. Inclusive, viu, antes da gente fazer a apresentação dele, já fazendo amigo de muitos jornalistas, viu? Salvou a vida de muitos jornalistas. Não é isso? Amigo da imprensa, né, doutor Guga? Sempre fui. Sempre fui. Aliás, para ser inimigo meu, tem que não gostar de mim por nada. Porque eu gosto, eu sou amigo de todo mundo. Eu sou uma pessoa muito atenciosa. Sou amigo de todo mundo, estou aqui nesse mundo para servir, para fazer o bem, sem ver a quem. Quanto tempo de medicina, doutor? Isso. Bota tempo, né? Ei, Peraí, tá calculando ali. eu vou ter que botar uma calculadora aqui agora, porque é o seguinte, apesar de eu ser novo, sou novo. É novo, você é jovem. Eu ainda não bati nos 60 não, Tá viu? bem, tá bem, tá bem. É 50 mais. 50 mais, isso. Eu comecei a minha carreira muito cedo, porque é o seguinte, eu digo que eu comecei a minha vida seguindo meu pai, que era cirurgião, eu pequeno, tendo que estar dentro do hospital com ele, e vendo aquela vida do dia a dia, uma medicina ainda muito precária, em termos de, não de mãos, mas de tecnologia. Aqui em João Pessoa, doutor? Aqui em João Pessoa, sim. E aquilo foi me fascinando. E eu, com 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina. Eu não via... 17 anos? 17. Tá. E ali naquele tempo, viu, João? Não tinha esse negócio de você entrar, ter 10 faculdades para você entrar, não. Você levava pau no vestibular. Só tinha no próximo ano. Era só na Federal. Só na É o Federal. peneirão. Eu tinha na Federal. Eu tenho outra coisa. Todas as faculdades de medicina no Brasil faziam vestibular no mesmo dia. Você não podia fazer aqui, Natal e Recife. Pra poder escolher depois, né? Não podia. Então aquilo ali foi me fascinando muito, sabe? Eu entrei no curso, terminei com meus 22 anos. E aí fui fazer a minha residência. A primeira residência foi em cirurgia geral. Depois fui fazer cirurgia digestiva. E logo nascia no mundo a videolaparoscopia. E aquilo me fascinou. Muita gente, inclusive, dizia, você é louco, vai operar através de buraquinho. Eu com 26 anos, 27 anos, através de uns furinhos, isso vai dar certo. Até meu pai indagou um pouco na época. Aquilo era inovação tecnológica pra época, né? Não, coisa do outro que nem a mundo. inteligência artificial de hoje em dia aqui, né? Você imagina isso há 30 anos? Então, eu peguei aquele caminho ali, fui fazer videolaparoscopia, voltei para João Pessoa e minha vida foi desse jeito. Eu fui para a Espanha para fazer cirurgia oncológica, passei lá quase 2 anos, voltei. Depois aí veio outra coisa que me fascinou muito, foi a cirurgia bariátrica. E aí foi assim, você diz assim, sempre você tem algo que você... que lhe fascina. Tem aquela música, paixão, né? aquela música que lhe fascina. Tem. Pronto.
Então, a cirurgia bariátrica, porque eu vi aquelas pessoas que sofriam pela obesidade e com as doenças decorrentes dela, principalmente pelas doenças decorrentes. Não é questão estética, que muita gente pensa, vou ficar bonito, vou ficar isso, aquilo, outro. Não, é a questão de saúde. Por quê? A obesidade é uma doença que tem CID, mas eu digo, é um portal de doenças, porque na obesidade se instalam várias doenças, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, artropatia, infertilidade. Se eu for dizer aqui, eu vou falar de umas 70 patologias decorrentes dela. Então, é um portal de doenças. Então, a gente via que aquilo ali melhorava os pacientes, a qualidade de vida deles melhorava e as doenças eram controladas. E aí, o que fascinava era isso. Era ver isso aí. Nesse tempo, nossa sociedade, se chamava Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. 2006 mudou de nome. Passou a ser Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Justamente porque começou a se ver a diferença que os pacientes que tinham operado, já naquele tempo, houve uma evolução muito grande nesse período, desde a cirurgia convencional, a cirurgia laparoscópica, hoje tem também a cirurgia robótica, que não deixa de ser uma cirurgia laparoscópica usando outro tipo de mecanismo, mas é a laparoscopia. Então, eu como já vinha da laparoscopia já antes, então para mim foi mais fácil, mas passei pela curva de aprendizado, voltando à cirurgia aberta, para poder me dedicar bastante aí à cirurgia da obesidade, que até hoje me fascina bastante. Interessante, Quando o né? senhor fala de cirurgia metabólica, é para aqueles casos que eu já vi recomendação de familiares, por exemplo, que tem diabetes, não sei qual nível, tipo de diabetes, mas um médico chegou a indicar fazer uma cirurgia de bypass, que disse que diminui a absorção dos nutrientes lá que fazem mal a ela, lá ela ia ficar menos impacto a diabetes na vida dela. O carro-chefe da cirurgia metabólica é diabetes. 2017. Na verdade, é o seguinte, existem vários graus de obesidade. Existe sobrepeso, que é aquele IMC, que eu digo, uma tirania de IMC, porque é uma forma arcaica de se... Dizem que não é a forma mais adequada hoje de se calcular, né? Não, mas o mundo continua usando o IMC. Então, vamos classificar aqui entre obesidade grau 1, tem o sobrepeso, que é o IMC entre 25 a 30. Tô nesse aí. Eu me sentei na cadeira com o doutor exatamente com essa questão de IMC. Eu era lido como eu tenho diabetes, tentei fazer a cirurgia com o doutor de bypass. Aí o meu cardio disse, não, Henrique, você é muito jovem, doutor, vamos fazer essa cirurgia, rapaz. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu disse, não. No momento, eu fiquei balançado, mas o doutor disse, Henrique, vamos fazer e tudo. Apesar de eu não convencer muito, não. Eu digo sempre, a decisão tem que ser muito pessoal. Às vezes você chega uma família influenciando para a pessoa fazer e a pessoa não quer. Não. E eu vejo o contrário. Às vezes a pessoa querendo e a família não querendo. Aí a gente tem que puxar a família para junto e dizer a você, olha, vamos ajudar. A decisão não é fácil. Você não é fácil tomar essa decisão e você levar a cabo, né? Então, a questão da diabetes, especificamente, eu não vou falar aqui em diabetes tipo 2, que é a mais comum, né? Aquela diabetes infantil tipo 1, que essa daí ela não tem efeito na cirurgia metabólica. Então, a diabetes tipo 2, sim, essa sim, que inclusive foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para obesidade grau 1, obesidade leve, em pacientes que não tinham tratamento, não estavam respondendo à insulina, não estavam respondendo a medicamento. Então, em 2017, você olha como faz tempo, foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, foi aprovado pela Associação Médica Brasileira, foi aprovado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas tem uma emperradazinha aí para entrar lá na ANS, né? Você sabe que aí já existem outras coisas aí que acontecem. Então, quando chega lá na ANS, a cirurgia metabólica, quando a gente podia estar beneficiando já muita gente. Eu posso operar uma cirurgia, paciente com IMC de 30,
que tenha indicação por conta de uma diabetes. Porém, as fontes pagadoras não vão querer cobrir enquanto não entrar na ANS, entendeu? Ou seja, são os planos de saúde, SUS, são pagadores, você diz isso? As fontes pagadoras são essas, entendeu? E no resultado que você vê na clínica lá, os seus pacientes passaram pelas suas mãos, realmente a diabetes vai-se embora? É controlada depois do bypass? Na grande maioria, muitas vezes, é porque a diabetes também é uma doença crônica que não tem cura, a gente tem como controlar através de medicação, tem também uns 70 medicamentos aí, todo dia você vê um novo, vê até a metformina aí, que tem mais de 50 anos, a insulina e tudo isso vai chegando drogas novas e elas assim, mas o que acontece é que de repente a cirurgia ela vem dar um freio e controla sem medicamento. Então, digamos assim, para diabetes tipo 2, bem estudado, o melhor medicamento que existe é a cirurgia metabólica. Então, se a gente tem um paciente, às vezes, ele não é um super obeso, mas ele tem diabetes, hipertensão, Pressão. apneia do sono, artropatia, e ele não é um super obeso, mas ele tem as doenças decorrentes dela. Então, essas pessoas são, vamos dizer, castradas. Gostei do termo, castradas. Castradas Tolhia, literalmente, da qualidade de vida. De ter uma qualidade de vida, maior, ter uma né? qualidade de vida maior. E aí, então vamos assim, eu interrompi aí. Não, mas porque, fica à vontade. Mas dá para entender, pode ficar tranquilo. então vem a obesidade grau 1, que é o IMC 130 e 35. Peso dividido pela altura ao quadrado. Essa é a matemática. A 35, a ANS ainda não colocou dentro do rol de procedimentos. De 35 a 40, a obesidade, a gente chama severa, a obesidade grau 2, aí sim, pelo menos uma comorbidade, uma doença dessa. Uma apneia do sono, uma esteatose hepática. Assim, vou falando algumas porque vou me lembrando, dizendo algumas. Então, qualquer uma dessas patologias, artropatia, elas podem já tem cobertura pelas fontes pagadoras. Estou dizendo fontes pagadoras, o que eu estou dizendo é o plano de saúde e o SUS. A partir de 40, é o que se chama obesidade, grau 3, eu tenho horror esse nome, obesidade mórbida. Mórbida é um nome pesado. E existe uma subclassificação, já que são aqueles chamados superobesos com índice de massa corporal superior a 50. Então, e aqueles super obesos, que são aquelas cirurgias de resgate, que a gente vai tentar salvar a vida daquela pessoa. Já chegou a fazer essa cirurgia? Já. Qual foi o maior peso que você pegou como paciente? Quando teve o maior peso que eu peguei, era um paciente que foi acho que faz uns 17 anos. Era um paciente que era lá de Sapé e montaram, na época, montar um serviço público lá no Santa Isabel. Ainda não existia serviço público. E até era Evásio Bezerra, era o secretário de saúde, e Cícero era o prefeito. Então, botaram toda a infraestrutura para a gente operar esse paciente. Ele tinha 340 quilos. Uau. Então, ele veio, a gente praticamente deixou ele uns 4 meses internado. Ele ficou com uns 230, 220, a gente operou ele. Ele ficou muito bem, chegou a 150, 140, mas depois voltou para a cidade dele e aí eu soube que recentemente ele teve um infarto e faleceu, recentemente. E eu fiquei muito triste porque foi uma luta muito grande e esse paciente ele não teve depois o devido seguimento que deveria ter tido. Eu tô perguntando demais. Né? Não, mas à vontade. Mas é porque eu acompanho um pouco essa temática e tem a questão de muitas pessoas até voltam ao peso, né? Assim,
que Dependendo do método que foi feita a O cirurgia. efeito sanfona, né? E que se a chama. cabeça dela não tiver ok para aquele não negócio? é o método, é a forma de preparar. Forma de preparo. Primeiro, você vai preparar uma pessoa que você vai precisar de uma equipe interdisciplinar. Isso. Não é só o ato de fazer a cirurgia. O cirurgião, ele faz parte do processo. Você vai ter psicólogo, você vai ter nutricionista, você às vezes tem nutrólogo, cardiologista, pneumologista, reumatologista, infectologista, angiologista. Então, todos os gistas que você imaginar, gastro, endócrino. Isso faz um link com o que você falou agora há pouco, que a pessoa tem que querer. Não adianta, por exemplo, a Não, família querer que o cara faça a força, Não cara não adianta. querer, Isso aí acabou-se. já é descartado, né? já barra. Então, o que acontece é que a gente precisa do suporte. Então, o paciente muito bem preparado. O paciente que vai atender o que a gente vai dizer a ele, como vai ser a vida dele. Vai ser uma vida melhor, ele vai ter qualidade, ele vai ter remissão de várias patologias que estão em curso na história dele e, consequentemente, ele vai ter que entender aquilo ali. Ele vai saber, e eu falo isso todas as vezes que eu estou falando sobre o assunto, é um casamento civil com efeito religioso, sem direito a divórcio, comigo e com a Ali, equipe. Casou, Não tem para onde correr. Né? ali é Então, o que acontece às vezes? Hoje se fala muito na cirurgia revisional. Reabordar um paciente que foi operado de cirurgia bariátrica. Você tem que analisar bem direitinho se aquele paciente ele teve algum problema mecânico, alguma coisa que saiu do eixo, para poder você colocar. Porque às vezes não é nada, tá tudo em ordem. Apenas ele não entendeu o processo. Ele achou que tudo não se passava de uma cirurgia. Ele continuar comendo o que comia, que vai ficar tudo... Ele não consegue comer do mesmo jeito, mas ele belisca. E Vai sabe a história do pinto que vira um galo Entendi. em 1 mês e meio? a cabeça de burro, né? Continua com a cabeça Mas é isso, é porque não quis entender, achou que a cirurgia era tudo. Ia resolver. Ia resolver. O problema dele. E não é verdade. É um processo, Isso aí, né? É um processo. Aí eu digo, o que é que eu preparo o paciente? Depois que todo mundo diz, ele está ok para operar. Aí a gente opera. Eu faço parte do processo. Eu digo, a cirurgia não é uma cirurgia de vesícula que a gente vai fazer e depois de uma semana eu vou vê-lo e depois o paciente está de alta e a gente não vai, talvez não se encontrar mais nunca. Não. Aí eu tenho que ver o resto da vida. Se quiser que tenha resultado. Tem um resultado excelente de 20 anos atrás. Tem pacientes que desapareceram há 18 anos. Aí E chega tá tudo bem, né? uns, Uns, né? outros não. Por quê? Porque eles chutaram o balde. Chutaram o pau. Isso que a gente não quer. Por isso que cada vez se fala mais, se tenta conscientizar a população. Quer fazer, faça. Mas se organize para fazer da forma bem feita. Esse é o principal item de não se ter um mau resultado. Esse negócio, voltou a engordar porque a cirurgia falhou. Não falhou não. Quem falhou foi a pessoa. É porque tem gente que vende facilidades, né? E resultados fáceis. Exato. Agora, tem isso. Tem profissionais que vendem dessa forma também, né? Olha, veja só. Houve uma massificação muito cirurgião geral resolveu fazer cirurgia bariátrica. E achava o quê? Eu quero minimizar a organização para operar o paciente. Ou seja, Minimizar a organização seria diminuir custo? não diminuir custo. Não é nem diminuir custo. É facilitar para que ele o mais rápido possível Passa a cirurgia. faça a cirurgia. Entendi. O que é Diminuir que o três tempo do processo. dopaminas. o cara tomou a decisão, a mulher tomou a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. O que é que ela vai querer? Ela vai querer imediatismo. É o maior inimigo que pode existir. Então, aí às vezes o cara quer ganhar o paciente. Aí quer fazer rápido. Dizendo a ela que vai ser... Que vai ser rápido. Aí vai. Resultado é padrão. Então, é as cirurgias de laudos. Porque as fontes pagadoras, os planos de saúde e tudo isso, vai precisar de laudo. E ele não vai querer saber se foi bem feito ou não foi mal feito. Então, às vezes, um laudozinho, acabou-se. Um laudo da nutricionista, um laudo do psicólogo, um laudo do cardiologista, um laudo do pneumologista. Pronto, a parte burocrática está feita. Só que ele não está feito. O paciente não está pronto. Uhum. Então, esse é o grande problema.
E o grande problema, a outra coisa é o acompanhamento, você conhecer o paciente, Pós-cirúrgico, né? pós-cirúrgico, você conhecer o paciente, operar dentro de uma estrutura que lhe dê todo. Hoje a gente fala muito em cirurgia segura, você tem que operar em um local onde à meia-noite de um sábado, se você precisar de alguma coisa, você tem. Se tiver intercorrência, Você já tem que estar lá. entendi. Você tem que ter isso. É o que se chama cirurgia segura. É você ter a infraestrutura toda completa para qualquer tipo de intercorrência. Nós não somos deuses. Exato. Ninguém A sabe o gente- que vai Ninguém acontecer sabe o que vai acontecer. efetivamente, né? E nem também, a gente sabe que Tem algumas previsões de como você tem, tirar. tem previsões e tem, às vezes, as fatalidades. Como Que às vezes a gente tem. Mas a obrigação nossa é que numa situação caótica, nós estejamos prontos, mesmo que não tenha êxito. É que nem caída de avião, né? Pronto. Tem protocolo, Tem tudo vários pra seguir. fatores, Vários né, fatores. E tem muito a ver a cirurgia. A cirurgia, você sabe que essa história de cirurgia segura, ela vem muito checklist aprendeu-se muito com a do aviação. voo, né? Então, o copiloto é quem faz a chamada para o piloto. Ele vai perguntando e o piloto vai respondendo. E hoje, você chega, entra a chefe do bloco cirúrgico, ela pergunta várias coisas ao paciente, diz ao anestesista, tá ok, pergunta se o cirurgião tá ok, aí ela diz, ok, pode operar. Então, há toda uma checagem um aparato. de tudo isso. Antes de chegar na sala, já vem com tudo pronto, sabendo que é alérgica a isso, ela vai perguntar tudo novamente. Interessante. E para uma pessoa. Deixa eu novo. Não, fica à vontade. Que eu também Centralizando tenho. aqui o papo. Não, pode ficar à vontade. Mas vai uma ter pessoa que mais quer e-mail. fazer. Eu estou hoje aqui com sobrepeso, estou mal da minha saúde e quero reverter isso. Estou pensando em fazer a cirurgia bariátrica. O que é que você recomenda de busca de profissionais? Como é que a pessoa deve proceder? Muitas vezes eles vêm encaminhados já de outros profissionais. Mas, assim, muitas vezes. Sim. Às vezes cardiologista, às vezes de endócrino, às vezes de reumatologista. Tem uma hernia de disco. Então, vem de vários profissionais. Mas a grande maioria nos procura direto. E aí a gente tem que colocar ele dentro do eixo. Colocar o paciente dentro do eixo. Ele acha que vai lá e vai fazer. Né? Aí você tem que começar a conversar. Uma conversa longa, carinhosa, amiga, acolhedora, que você faça com que ele entenda que você está ali para ajudar. Não está ali para querer operar. Quer ajudar. Eu já tive pacientes que eu passei 5 anos para operar. Tem outros que eu passo 1 mês, meio, 2 meses. E esses 5 anos foi por quê? Paciente esquizofrênico. Engordou de 90 para 170 quilos. Uau. E aí eu não vi outra forma a não ser operar. Mas assim, sabendo que paciente com soro positivo, um infectologista dá o laudozinho, eu vou tranquilo. Entendeu? Então, hoje em dia, assim, praticamente nenhuma doença, no passado tinha, nenhuma doença vai inviabilizar uma cirurgia bariátrica. Quase nenhuma, quase nenhuma. A não ser que a condição clínica dele seja muito ruim, em que a possibilidade de não ter um sucesso cirúrgico, ou seja, um óbito, seja muito maior do que ele continuar ali. Então, a gente vai tentar, naquele momento, consertar de outras formas, com medicamento, com os balões, dar um balãozinho nele, tudo, melhorar as condições clínicas dele para poder operar depois. Mas ele nunca desistir. Vou falar de um caso aqui agora, um caso não é emblemático, poucas pessoas sabem, mas eu queria que o senhor relatasse o caso envolvendo o jornalista Albemar Santos. Como foi que o senhor identificou, como foi que, né? Contextualize para a gente, doutor, como é que foi essa história com o Albemar. Eu fui dar uma entrevista, você estava lá também, foi isso? Lá na Correio. Na Correio. Coincidentemente, foi o dia que meu pai faleceu. À noite. Meu pai faleceu com AVC. E eu estava lá dando essa entrevista e vi Albemar sentado numa cadeira e com um grau de apneia do sono muito grande. Eu via
ele tentava falar e dormia. Tentava falar e dormia. Sério? Era. Caramba. E eu olhei assim e eu fiquei ali durante toda a entrevista. E eu fiquei imaginando, quando eu sair dali, que eu ia resolver o problema dele. Nesse tempo, a gente tinha, assim, uns materiais que a gente ganhava. Eu disse, Albemar, saindo daqui, vamos começar ali e preparar. Inclusive, eu preciso puxar a orelha dele, que ele não foi mais nunca no consultório. Eita, foi mesmo, Eita. doutor? Foi. Olha aí, a cara tá Vamos falando marcar. agora do pós, né? Do acompanhamento, né? É, Vamos dar esse corte pra ele. Ele tá até meio gordinho também, viu? Tá, deu uma relaxada. pois Mas me diga uma coisa. Você já conhecia ele ou conhecia naquele dia? eu conheci naquele dia. Mas eu tocou meu coração. Coincidentemente, à noite, do nada, meu pai faleceu. Foi esse dia, eu digo até o dia 19 de maio de 2014. 19 de maio, dia de Corpus Christi, eu ia para o encontro do meu pai, assistir o jogo da Copa do Mundo. É um de Copa 2014. Foi 2014, foi no tempo da Copa. E não de maio, não, de junho. Copa em junho. Em junho. Tá se preparando para São João. E aí eu comecei a preparação do Albemar, foi muito bem organizado. Aí consegui o hospital para ele, consegui o material para ele, consegui a equipe para tomar de conta dele. Que bênção, né? E assim a gente, quando a gente pode, a gente faz. Hoje, assim, na época não tinha, você não tinha a cirurgia pelo SUS, era muito difícil fazer. Então, a gente fazia mais ou menos isso, juntava, todo mundo juntava aqui, vamos ajudar. A minha psicóloga você não vai cobrar, fulano você não vai cobrar, um auxiliar, anestesista, eu vou atrás aqui de uma empresa para poder dar o material, A mobilização. vou ao hospital para poder colocar, enfim. Então, isso aí são coisas que a gente tem que... o médico tem que ser um humanista. Além do mais, ele não pode ser um médico capitalista, ele tem, evidentemente, como qualquer profissão, tem que ganhar dinheiro. sobreviver. Tem que ganhar dinheiro, claro. Mas antes tu tem que ser um humanista. Mas porque a profissão da medicina é uma profissão muito bonita, né? É a profissão que E você assim, vai salvar vidas. A cirurgia é muito artesanal, né? Diferente de, por exemplo, eu sou cirurgião, se eu não estiver dentro da sala de cirurgia operando, ela não está funcionando. Vai estar funcionando com outro, mas não vai estar funcionando comigo. Já, por exemplo, se eu estou com um laboratório, se eu tenho um outro tipo de área, ela vai estar funcionando ali sem a minha presença. Então, é artesanal, é romântica. A cirurgia tem uma história muito bonita. No passado, de tudo. Imaginar que, primeiro, todas as pessoas que foram para lugares longínquos que não poderiam voltar, elas foram obrigadas a operar de apendicite. A partir de quê? A partir de que uma expedição estava na Antártica em 1940 e alguma coisa, e o cirurgião, o médico, que era o médico, nessa época, nesse período, estava no período de inverno, então eles não podiam sair. Então, ele se auto-operou. Então, ele fez a apendicite dele com a ajuda dos mecânicos, com a ajuda dos enfermeiros, ele foi dizendo passo a passo, com anestesia local, e ele operou e salvou-se. A partir daí, se você for hoje fazer uma missão espacial, for para a Antártica, lá, você é obrigado a tirar o apêndice antes. Já porque pode dar problema. É como se fosse uma peça problemática. Vamos falar em não peça não problemática, vamos saborear um café da Delta, né? Vamos Você sim, gosta é muito café? gostoso. Saborear o café Delta. E é bom, Café muito Delta. bom. Vamos botar aqui Eu experimentei no final de semana. o Delta Café, Dr. Augusto. Saboreado do Google, Vamos esse café sim. maravilhoso. Só que vai tomar com açúcar. Não, Sem açúcar, né? sem açúcar. Mas, tá vendo isso? Prende aí. Café de torra perfeita, um controle de qualidade, um café Ó internacional. o cheiro. Só o cheirinho. Café internacional, um café com um controle de qualidade aprimorado. Se encontra aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, no Espaço de Augusto, aqui na Monteiro da Franca. Você na Monteiro da Franca, você também tem toda condição de saborear algum vinho também lá, uma casa Lá especializada. tem vários drinks também. E agora você vai saborear esse café da Delta. Inclusive tem a maquininha, né, Ninja? É a maquininha, essa maquininha maravilhosa você adquire
Por R$ 350 recebe 20 cápsulas e bota no cartão de perder de vista, viu? Só negociar delícia. lá, ainda pega a delícia, Nem o amigo Gustavo Lima. Quando tiver parcelinha, ele vai pôr na parcelinha. bota por cima, né? Por falar em parcelinha, por falar em outro sabor nacional e maravilhoso, outra delícia do Brasil, o senhor recebe agora nesse momento a Serra de Areia, essa cachaça maravilhosa, cachaça premium, cachaça top de linha aqui da Paraíba, uma das mais Você sabe que gostosas do Brasil. a areia era a terra do meu avô. Eita, coisa É, boa, era. identidade. É a Então, tem cachaça. Lá hoje é o celeiro de muitas cachaças boas, né, Catarina? Areia sempre teve cachaças boas. Eram mal exploradas. Exato. Era feito ali pra família. Era pra família, para era uma coisa produção, né, pra venda, né? Muito informal, né? Muito informal. muito formal. Hoje em dia, você vai procurar, talvez a nossa cachaça, pelo menos para o sabor nosso, seja mais gostosa do que a cachaça mineira. Eu agora, o senhor vai provar agora essa cachaça maravilhosa, com controle de qualidade espetacular, menor índice de acidez do Brasil. Você toma Cachaça sem Serra fazer de careta Areia, isso daí, viu? sem fazer carinho, o senhor vai Não saborear. precisa nem botar gelada. Ela é natural, você vai ver que ela é E maravilhosa. temos também mais um brinde também do nosso Ninja Cash. Temos 2 ainda. Mais 2 brindes Calma. ainda. Opa! Temos mais um brinde agora. O senhor vai receber também uma pizza da pizzaria Pimenta Nativa. A É uma melhor delícia. pizza da cidade. Aqui na Fernando Luiz Henrique, aqui no Bessa. O senhor vai saborear uma pizza gostosa, pizza artesanal. Um ambiente para o senhor saborear também o vinho. O senhor está convidado pelo Ninja Cash, recebe um voucher para o senhor ir muito bem acompanhado e degustar Muito obrigado. Eu conheço. na pizzaria Pimenta Nativa lá. E interessante, né? Lá tem um espaço muito agradável. É muito, sabe? muito, muito. Você tem uma iluminação apropriada, você tem um É. prato. É aquele lugar que decorado. você vai e não quer sair, né? É, muito gostoso. É um ambiente que você fica literalmente se sentindo em casa, um ambiente familiar, e a gente fica muito feliz de proporcionar isso ao senhor, doutor Augusto. Muito Nossos- obrigado. Né? O senhor compareça lá na pizzaria Pimenta Nativa, de igual o Ninja Cast, fui convidado, foi ele. Lá já vai estar com o seu É na nome lá. conta do Ninja. Aquele Pode Na botar conta. na conta do Ninja lá, na Pimenta Nativa, está resolvido. E o nosso último brinde, 033 Burger, o senhor recebe também 2 combos de hambúrgueres, hambúrguer, refrigerante e batata frita na 033 Burger, o melhor hambúrguer artesanal de João Pessoa, sucesso absoluto. O 033 Burger, inclusive, que estava na tardezinha, teve a tardezinha lá com o Tiaguinho, stand em todos os locais do evento. Sucesso. O pessoal saboreou, degustou. O seu Giovanni estava lá marcando presença na área VIP, era PM, na pista. Uma multidão lá no estacionamento do IESP. Sucesso do evento, sucesso com a 083 Burger e também o internauta e o pessoal que acompanha o Ninja Cast tem um desconto especial, né, João Gabriel? Tem. Você bota o cupom lá NinjaCast, tem 15% de desconto na primeira compra. Eu costumo Maravilha, dizer que comida, maravilha. ela não engorda. Comida boa não engorda. Ela traz Eu ia felicidade. Eu ia falar isso agora. A gente falou agora de pizza, ou de hambúrguer. Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Bem preparada. Ela não vai engordar. Dá certo, né, doutor? Dá certo. Então você não precisa ter. Eu digo aos pacientes que foram operados que eles não precisam se privar claro, evidentemente, nos primeiros meses, sim. Depois eles vão ter uma vida normal. Só que aí ele vai degustar melhor. Vai comer o 083 Burger. burger de uma forma mais gostosa. Ele vai para a Pimenta Nativa mais gostosa. Ele vai tomar a cachaçinha Serra de Areia, Serra de Areia também mais gostosa. maravilhosa. E também o O café. Café Delta. O café deu. Delta Café, que esse café é Então, maravilhoso. tudo você consegue fazer com mais gosto. Eu comparo muito a uma mesa que você tem um peixe, um filé, um bacalhau, tem 10 coisas. O que é que a pessoa, o olho grande que faz? Ele vai lá em cima, quer botar um pouquinho de cada um. Ele sentiu gosto de algum? Nenhum. É verdade, doutor. Mas agora você tá falando uma coisa aí, ficou refletindo na minha cabeça aqui, a questão tudo que a gente conversou um pouco aqui. No final de toda a doença da obesidade, da diabetes, tudo vai refletir na alimentação, tudo é alimentação, correto? Mas assim, controla. Então, mas o grande lance é essa questão do controle. Você precisa... Sabe qual é o carro-chefe de tudo isso depois? Sim. Atividade física. Fundamental, né? Na sua equipe, então, tem que ter uma pessoa para orientar na parte Tem. física. Eu digo que ele é o carro-chefe, depois de alguns meses, é o carro-chefe. Com 30 dias eu libero o paciente para fazer atividade física. E peço, pelo amor de Deus, que ele faça. Porque quando ele faz atividade física, normalmente ele come bem.
Porque ele não quer dizer, não vou fazer atividade física e não Diminui a vou. ansiedade, às vezes o cara quer um pouco mais Não, ansioso. você joga fora todas as toxinas, joga fora. E você, quando faz atividade física, você melhora a sua cabeça. Você não vai querer comer comidas que não sejam, que não sejam, é, que não sejam saudáveis, porque ele não quer jogar fora. Ele não quer jogar fora aquela atividade física, aquela 1 hora que ele passou fazendo. Então ele puxa para uma boa alimentação. Interessante, né, E doutor? Quando o pessoal já E a boa termina... alimentação é poder comer tudo. Eu sempre falo O isso. nutricionista uma vez me disse isso, fez, João, o problema todo é que você tá com uma vida desregrada agora e você come, sei lá, 90% que você come é besteira. Vamos dizer assim, a gente tem quantos dias na semana? Tem 7 dias. Eu tenho 3 refeições por dia. Vamos dizer que eu tenho 21 refeições, né, por semana. Das 21, 90% você faz comendo besteira. Vamos inverter? Vamos fazer 90% comendo saudável e os outros 10% você come sua besteira? No dia do lixo. No dia É o do dia lixo. do lixo, é Pra verdade. você ver, a restrição também você vê que é um problema. Você não pode restringir quando você come Não. um pouquinho ali. Outra coisa também que você vê é o seguinte: o carboidrato é viciante, né? O Sabe? açúcar também, né? Carboidrato, chocolate, é viciante. Então você não vê ninguém chegar de 11 horas da noite e comer uma carne, comer um peixe, Um comer frango. um frango e comer um hambúrguer. Ele vai direto no chocolate, no biscoito, Dá ansiedade. no Na bolo, farinha, num salgadinho, um negocinho assim, né? mas mais no doce. O doce é mais, né? Bota E às vezes na massa. Então, comer uma macarronada, alguma coisa. dá uma vontade Mas de assim, comer um pastel o de que é o madrugada. Aí, o chocolate, ele é Número 1. É o pecado. número 1. É o pecado. O chocolate e os doces. Deixa um bolo em cima de uma mesa na casa de um ansioso e ele tá acordado. Vai olhar de madrugada como é que o bolo tá? Ele já passou umas 5 vezes lá e tirou, como diz o Mato, tirou umas 5 talhadas. Uma aguinha gelada tem cor melhor não. Vou devagarinho, é Tem cor melhor não. verdade. Grande verdade. Pode passar. Mas esse descontrole realmente é o que vai gerar tudo isso. Por isso né? que aí você tem que ter uma cabeça muito bem organizada para Uhum. fazer tudo certinho. Fazer tudo assim. Eu acho que certinho ninguém deve ser demais também, não, porque eu mesmo não sou. Eu gosto de um docinho também. Chocolate. Eu gosto. Gosto disso aqui. Isso é uma maravilha. Mas isso aí é remédio. Isso aqui é uma Olha, terapia. a pessoa. Eu digo sempre que uma pessoa que não toma uma dosezinha é um chato. Exato. Não vou beber não. Primeiro eu não sentei na mesa com ele. Por quê? Porque ele vai ficar observando se você vai tomar 2, 3 doses, se você vai tomar 2 taças de vinho, se você vai tomar 3 cervejas, ele vai ficar lhe vigiando. Então, ele é um chato de galoche. Então pronto, vai para outro canto. Geralmente é o cara também que nem quer rachar com caba, né? Ele tira logo dele, não, comeu foi só aqui 2 batatas e... Tem isso também. Você bebeu. Mas Você bebeu, tá aí. é o vigia. É o que fica olhando para ver, para lhe criticar. Então é o seguinte, a vida é leve. A vida tem que ser leve. Pra que esse padrão todo, né, doutor? Para que para esse padrão todo, querer ser o almofadinha, o super organizado? Não existe isso não, a gente tem que viver. É verdade. Ela é curta, a vida é muito curta, Exato. tá aqui de passagem. E quem o diga, né, doutor? Vários pacientes do senhor que o senhor salvou a vida. Né? Literalmente, o pessoal ali no fio da navalha, e o senhor foi lá e recuperou. Vamos agora para um caso nacional, né, João Gabriel? A Jojo Todinho, né? Ela exibiu essa semana uma fotografia dela antes e depois. Olha só a Jojo. Antes e depois, né? Antes e depois Poxa, da bariátrica. qual que é o antes e qual depois aí? Eu acho que aqui é o antes e aqui é o depois. Eu vou né? falar um pouco, que eu conheço o caso. Ah, tá bom. 33 quilos, é? Essa diferença aí. Foi essa diferença. Ela foi operada por um grande amigo meu lá do Rio, cirurgião de primeira linha. E ela não está seguindo os passos corretos. Pós-cirúrgica? Pós-cirurgia? Pós-cirurgia. Ele tinha me dito há uns 15 dias que ela não foi nenhuma vez no consultório dela. No consultório dele. Então, eu não vou falar porque eu estou falando Questão de uma de paciente, ética, né? questão de ética, mas aí está a questão. Prometeu fazer tudo, mas não faz. O cirurgião termina tendo que acreditar e não tem. Então, mas enfim, assim, a gente tem que tomar os bons exemplos. Esse aqui é um exemplo que não deve ser seguido. A pessoa tem que
Dá É, uma literalmente, ou então, assim, a cabeça dela deu uma melhoradazinha assim. mas ela- também a agenda, Mas essas doutor, vou coisas. fazer uma pergunta bem sincera. Não é porque também é muito difícil não pós-operatório. Não. Não é Se não fizer deixa tudo certinho. Agora, às vezes a pessoa tem uma agenda muito Ela é uma celebridade, né? celebridade, uma agenda muito grande. Artista. Então, Acha que não é não chegou o importante. momento. Não chegou o momento dela. Ela talvez precisasse de um momento maior. E ela precisasse dar uma desligada da vida que ela para cuidar da tem para saúde. cuidar da saúde. Se você não faz isso, não adianta. Qual a complicação que uma celebridade como o Jojo pode passar? Digamos, ela passou agora 15 dias sem ir com acompanhamento até mais à frente, caso ela não procure um especialista. Primeiro, primeiro de tudo, não ter resultado. Não ter resultado. Esse é o principal. Depois ela tem uma cirurgia. Então, não está tomando um complexo vitamínico. Aí está bebendo. Aí está comendo de tudo. Então, às vezes tem uma vida social muito ativa, Dorme pouco E também. não quer abrir mão. dorme pouco, não quer abrir mão. Então, tudo na vida você tem que ter o quê? Tem que ter uma renúncia. Quando você decide fazer, você tem que ter isso Tem em que mente, ter né? alguma renúncia durante um tempo. Mas assim, com tudo isso, ela perdeu 33 quilos. Porque Ainda assim, é um bom resultado. Ainda Né? bem, olha só. É, um O senhor resultado. tem noção mais ou menos qual o peso dela antes da cirurgia? não sei direito, não me lembro, não sei. Mas é no grande. Eu acho que no tipo de. Um grande Mas amigo. sabe mesmo, no tipo de peso que ela tem aí, eu acho que qualquer quilo que ela perder já é Não, legal. Ela aqui tá, ela tá operada aqui. A da esquerda, né? Porque aqui É. a silhueta você vê como é diferente, né? Até o rosto É, mais inchado. O rosto No mais inchado. pescoço, né? Tá bem diferente aí. E foi um dos assuntos mais comentados, né, essa semana, Sim. inclusive nas redes sociais. Foi. É uma coisa de, né, e muito a ver diretamente com a sua atuação. Não, e outra coisa, às vezes um caso desse que não estou dizendo só o dano, e outros, que repercutem mal para a cirurgia. Que diz, fulano tal, fez cirurgia e não deu certo. Deu errado. Deu errado. Mas vai ver por quê nos bastidores. Entendi. Aí o pessoal fica dizendo, não dei nada, Ó, aí tá, mas... Ela tem 146 quilos aqui na direita e na esquerda tem 113. Qual é o resultado? Tá, teve resultado. A última vez que eu soube, porque ela não tinha ido. Mano, Mas tem outro detalhe que tem que ter também, dependendo da quantidade, por exemplo, de pele que ela tem ali, vai precisar de cirurgia plástica também, né? mas se fizer exercício. Só o cirurgia já resolve? Não. Acho que não, né? Porque Às vezes, Da pele. eu conheço pessoas que não precisaram fazer nada, porque se viciaram em atividade física. E aí, fazendo atividade física, você vai ter perdendo massa magra e vai ganhando, vai ganhando trocando. massa magra e vai perdendo Perdendo massa gordura. gorda. E ela vai preenchendo esse espaço que fica entre a pele e a massa magra. Então, às vezes, precisa de algum reparo. Eu digo sempre assim, a gente faz o serviço de motor e depois tem o serviço de Funilagem. lanternagem, que é feito pelo educador físico e termina, às vezes, no cirurgião plástico. Isso. O serviço de motor a gente faz. Mas aí a gente tem que orientar, que o serviço de motor sozinho, o carro sozinho, só com o motor, ele vai ficar Vai ficar desmantelado. Né? desmantelado. Isso, tem que ter um conjunto, né? Por exemplo, como é que o senhor vê... É como a identidade corporal. Muita gente às vezes diz, eu não estou me vendo bem magra. Então você tem que saber que aquela pessoa ela tem que se ver de outra forma. E muitas vezes, doutor, quando o pessoal termina uma cirurgia tão complexa, né, tão importante para a vida, e se torna, às vezes, alcoólatra. Muitas pessoas se veem com vício do álcool, como se fosse um gatilho. Pô, deixa eu lhe dizer. O obeso engordou. Ele engordou por quê? Compulsivo. Primeira coisa. Tem que imaginar que quase todos são compulsivos. Você dizer, porque tem tem a questão hereditária, tem. Mas eu não gosto nem de brincar com isso, mas se você chegar lá na África Central, você não vai ver obeso, porque não tem comida. É verdade. Isso é uma coisa que a gente chega, dói no coração, a gente sabe disso, né? Mas eu levei nessa moral uma vez de um pediatra da minha filha. Que ele falou, doutor, tá comendo muito Danone, muita besteira, não sei o que ela fez. E ela faz feira na sua casa? É a mesma coisa quando eu vi minha esposa dizer meus. Eles não estão comendo, se tem comida ali. Eles só não comem se eles não quiserem. Deixa ele quieto. Ninguém incentiva.
Olha, o que acontecia é o seguinte. Até eu criança, minha mãe só deixava dormir depois que eu tomasse um copo de leite ou fizesse um lanche, acordava, tinha que comer, se olhasse o prato estava limpo. Isso foi mudando porque o mundo foi engordando. Então essa mentalidade foi mudando, mas desde o homem da caverna, você tinha caça hoje, mas você podia passar 10 dias sem ter caça. E aí veio a agricultura, que já dava você já tinha o certinho, mas sempre o ser humano, ele buscava ter comida, e você se lembra, as mulheres, as misses do passado, todas elas rebupulosas, Aquela famosa mulher violão. Um padrão de beleza. era um padrão de beleza A totalmente mulher diferente. violão era diferente. Mas isso, o mundo foi engordando, 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 engordando. O nosso principal vilão, Estados Unidos, ensinou a gente a comer errado. Sanduíche de manhã, tarde, noite. Ensinou a gente a comer errado. E o brasileiro, como sempre, segundo vice-campeão mundial de obesidade, aprendeu a comer errado. Enfim, a questão de disciplina de vida para tudo é extremamente importante. Tu é uma pessoa controlada, Ninja? Nada, Na meu alimentação? amigo já bateu o piripaque, o motor já bateu uma vez, Já botou? já tive. Aqui eu vou fazer um confessionário, literalmente, né? Porque já tive infarto, diabético, pressão alta, mas altas barras, apesar. Em 2013 eu nasci de novo. Por exemplo, agora recentemente eu tive um problema com imunidade, eu estava no memorial, estava numa situação difícil, um abscesso aqui no Eu meu lembro. braço, eu lembro. numa mão. Olha quem me salvou. Me viu lá no hospital e ele estava dando plantão com outras atividades. Quando ele me viu, disse: tu tá por aqui? Estou todo. Eu lá, tinha Eu lembro que tava aperreado naquela Meu época. amigo, eu fui umas 4 vezes para emergência. Eu disse: vou resolver seus problemas aqui, eu vou fazer essa cirurgia. Vamos lá para o meu consultório. Pô, saí de lá, marquei no dia no consultório e tal, fui fazer. Ele disse: vamos fazer todos logo os seus exames. Fazer um Mas teve que ultrassom. parar de tomar um álcoolzinho também, né? Parei o álcool geral. Aí foi falar. Aí depois, quando chegou num sábado, a gente passou quase uma semana. Eu tô com aquela paciência, aquela tranquilidade. E eu fiz os exames. Drenamos, graças a Deus. E interessante, lá ele é tão referência que, aqui no estado, os estudantes de medicina acompanhando ele, para ver como eram as técnicas, para ver. E graças a Deus, sucesso. Quando ele me viu hoje, ele disse: Henrique, como é que tá seu braço? Eu tô pronto para outra. Quando ele me viu aqui, mas foi um anjo, porque eu tava numa situação difícil. Eu tava literalmente, eu tava em lágrimas, chorei muito no corredor do hospital. Muita dor pesada. Você tomar E sem saber o que era direito, né? É Também, ruim né? ser um diagnóstico. É um sofrimento. Passei umas 2 semanas. Era uma coisa simples, né? E eu passei maus bocados mesmo. Doutor, como é que é a sua rotina? É um privilégio a gente estar com o senhor aqui, porque a gente sabe que o senhor atende no consultório, plantão, como é que é? Não, na verdade, eu adoro o que eu faço. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ora eu estou no meu consultório, ora eu estou operando. Tem, por exemplo, quarta e sexta, que são dias que eu me dedico totalmente a cirurgias. Terças-feiras me dedico exclusivamente ao consultório. Segunda e quinta me dedico à cirurgia e consultório. E final de semana, se me chamar, eu estarei lá à disposição. Então, mas também gosto de me divertir. Também, Gosto de passear. A sua vida. Amanhã estou indo para o Chile. Amanhã de manhãzinha, com meu filho, o caçula. Vamos lá para as montanhas. Dá uma Desopilada. Tem uma 4, 5 dias é o suficiente. Tem uma fotografia que eu queria que o senhor analisasse, uma foto que chegou agora aqui na nossa produção. Se o senhor analisasse essa fotografia aqui. Eita, essa fotografia, o significado dessa fotografia. Essa fotografia é de uma importância muito grande para mim. Isso aí é a minha primeira neta, minha Marininha. Na verdade, isso foi sábado. Ela estava comigo. Ela está com 5 meses. E aí, interagindo, não tem nada assim. A gente é até difícil de dizer. Só foi assim. Eu fui avô até novo, né? Graças a Deus. Mas é um amor diferente, um amor sem responsabilidade. A gente
Levei ela pra praia, joguei ela no mar, levei ela pro mar. Ah, mas não pode, pode. O avô pode. Falou tudo pode. Pode. Eu sofro um pouquinho disso, né? Eu tenho 3 filhas. Eu sei o que é isso um pouquinho. Mas é algo diferente. Assim, o amor de pai é muito grande. O amor de avô é um amor Sublime. sublime, porque é o seguinte, você tem aquele mesmo amor de pai sem responsabilidade. E quer estar junto o tempo inteiro. Quer estar Pelo menos junto. eu vejo um exemplo com meu pai. É, pô, o tempo inteiro querendo estar. Emitir o carinho é uma coisa, né? E é bom quando a gente é avô mais ou menos novo, porque a gente pode. Tem Consegue energia. Tá? Consegue curtir um pouco, né? É, Esses são os exemplos. Esse aí que é o maior recompensa, né, doutor? isso aí é perpetuação. E assim, e o doutor passa muito tempo fora de casa, né? Passo. Hoje eu saí de casa às 6. Saiu às 6 e atendendo, fazendo plantão, tudo. Voltando a falar um pouco da medicina, eu queria que o senhor detalhasse também em relação à cirurgia bariátrica as novidades que o senhor está sempre em constante atualização, participando de congressos, recobrando. O que é que tem de novo na E a tecnologia todo dia tem novidade, É. né? Tem. O que é que a gente pode dizer? Nós temos duas técnicas cirúrgicas que elas são padrão. O bypass gástrico e o sleeve. Então, essas duas técnicas são as técnicas padrão. São as técnicas que são totalmente regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. Existem alguns procedimentos endoscópicos também, e existem umas técnicas chamadas técnicas emergentes, que estão em estudo, mas muita gente às vezes quer jogar ela na frente de um estudo. Isso tem que ser feito em universidades. E você colocar uma técnica que você não tem um tempo, um resultado de longo prazo. Então, tem que ser responsável. Está lidando com vida, com a pessoa que está pedindo a você para salvar ela, que confiou. Eu digo assim, eu chamo o centro cirúrgico um templo, porque é naquele momento, quando a pessoa entrega a vida a você, É sagrado, né? sagrado, ela vai jogar a vida dela nas suas mãos. Ela vai ser anestesiada, vai ficar inerte. Naquele momento, ela vai depender tudo de você. Então, é muita confiança a pessoa fazer isso. Então, eu tenho um respeito ao bloco cirúrgico como se fosse um templo que a gente tem que ter eu falo isso uma vez ou outra, todo o carinho do mundo, todo o respeito, tudo, tudo, tudo. O paciente que lhe procurou, que foi atrás de você, que lhe confiou a vida. Confiou a vida. É verdade. É algo assim, bem, que nunca pode ser banalizado. Eu digo sempre, toda cirurgia que eu faço é como se fosse a primeira da minha vida. Eu não olho assim, não banalizo, não olho dizer, não, eu vou resolver aqui mais rápido que eu tenho daqui a pouco, não. Ela tem o tempo dela. Se eu tiver que passar o dia inteiro rodando, eu vou passar o dia inteiro rodando. Eu não tenho tempo para isso. Eu, quando entro dentro do centro cirúrgico, não tenho hora para sair. É interessante Ô, doutor, esse relato. esse relato é muito interessante. O senhor é evangélico, é católico? Sou católico. Católico. O senhor já presenciou, diante de um bloco cirúrgico, diante de um paciente, algo que você não consegue explicar até hoje? Assim, eu já vi relatos de alguns médicos cirurgiões que dizem que só pode ter sido Deus ou alguma coisa que fez o médico sair daquele estado ali, o paciente sair de um estado assim, que você não tinha mais nenhum recurso e o cara melhorou assim. Primeiro, eu quando entro dentro do centro cirúrgico, eu não quero mostrar a ninguém, mas eu faço minha oração. Tá aqui. Eu tenho que tirar porque eu vou operar. Tá aqui meu santinho também. Tá aqui meu escapulário. Mas eu chego ali dentro e peço a Deus que me proteja. Porque eu vou lidar com a vida que foi me entregue. Então a gente chega dentro do bloco cirúrgico às vezes, vamos dizer, principalmente quando eu fazia emergência, os traumas e essas coisas todas, você não imaginava jamais que um paciente daquele fosse sair, você começa a lhe dar a luz. Você vê que vem alguma coisa diferente em cima de você e ela vai começando a lhe dar a luz, a jogar você no caminho. Isso é Deus.
Isso é teu, não é outra coisa, não. Então ele vai lhe guiando, começa a lhe guiar, assim. Você tá ali numa situação calamitosa, uma urgência, e daqui a pouco começa a clarear. E você começa a ver a coisa indo, e isso emociona muito a gente, né? E quando a gente tem a vitória, então, aí que É um muito. caso que ele marcou. Acontecia muito, muito quando eu fazia urgência em pronto-socorro. Porque quando é diferente um paciente, quando eu vou programar uma cirurgia e pode ter uma intercorrência, mas a gente está programado para aquilo ali. Agora você chega no pronto-socorro, às vezes chega uma pessoa com 3, 4, 10 tiros. Você não sabe por onde é que vai começar. Eu me lembro muito bem um caso que o cara o paciente levou um tiro de 12 a queima-roupa, que eu passei mais ou menos assim, umas 12 horas suturando um pedacinho de intestino dele, depois tirar um pedacinho do pulmão, enfim, o braço dele foi amputado. Porque assim, a gente tem muitas histórias, que são tantas, e assim, na nossa vivência de vida, hoje eu procuro ser tudo mais ou menos programado, né? Porque a gente também a, deixa tem um bocado de gente nova aí para fazer essa parte de emergência. A gente já passou por essa parte. Essa barra pesada, né, doutor? Mas se me chamarem, eu vou, viu? Vai pra cima. Vou para cima. Você é um homem de desafios, né? Isso que é muito Não, importante. a vida sem desafio, Tem que ir ela pra não tem cima. graça. Não tem graça. Não tem graça Ficar na nenhuma. zona de conforto não vai lá. Não, a zona de conforto, isso aí não Eu vou botar existe. a mão por alguns dias. A zona de conforto é bom 3 dias. É. Eu vou pra ficar agoniado. Você quer me ver doido? Me bota dentro do resort. Primeiro dia é uma maravilha. O segundo dia já é aquele negócio meio criado. No terceiro dia eu tô com a mala na mão. Vai-se embora. E como é que também, outra coisa boa, o feedback dos pacientes, doutor? Como é que é? O senhor construiu também muitas amizades. Conta aí pra gente essa experiência. É muito bom. Quando você tem um paciente que ele dá feedback para você, tem o que some. Tentou algumas Albemar, um vezes abraço. fazer. Um abraço, Albemar Santos. Mas ele vai. Depois desse alerta, se Deus quiser. Um dia desses E deram um amanhã a alerta. Delta tá vindo aqui. Amanhã a Delta tá vindo aqui. A Delta tá vindo aqui. Vai ser o nosso E- entrevistado. Aí a gente vai fazer então- esse alerta também, né? então, foi ele o padrinho na época, não foi? Isso. A gente vai relatar toda essa bronca de E o Albemar, eu escuto o dia, Adelso, escuto o raio todo dia. O Albemar tá com um problemazinho respiratório Tá. que tá. Mas Pelo amor pare de com Deus. essa crítica. Doutor- A Delta já doutor pega Augusto. no pé dele, pelo amor de Deus. Escuta o raio lá, já deu o diagnóstico dele, que o mano ele tá Pare com isso. com uma homem. secreçãozinha ali que tá Para estranho. Faz 6 meses que ele tá com a secreção que não cura. Pare com isso. A pessoa já tá. A Delta já pega no pé dele. Homem, agora vai ser utilizado muito isso quando. Vamos, meu irmão. Mano, é agora que ele vai fugir de mim mesmo. Figuraça. É, Doutor, o que é que o senhor espera em 2024? eu espero que tenha paz no mundo. A gente está vivendo uma guerra de 3 anos, quase 3 anos já, na Ásia. Uma guerra que eu não digo que está com 2 meses, não, porque ela tem vários anos no Oriente Médio. Vários anos, não. Vários séculos. É uma história que ninguém consegue explicar direito aqui no negócio. E a gente espera que esse povo se entenda. Um se matando o outro. E agora estamos aí na iminência de um problema aí na América do Parece Sul. que o Maduro já ficou verde. Ele não. Ele tá verde, né? Ele bateu o contenção pra trás. Ele se acalmou. Ele dá uma sobrevoada nos aviões americanos ali por cima, Ele se acalmou na hora. Ele ligou pra puta e fez: espera aí, tenha calma. que aí não dava certo, né? Então eu espero que esse ano seja um ano, assim, de paz, de prosperidade, que os divergentes se entendam mais. Sim, sabe por quê? Hoje a gente tá vivendo uma polarização. Ou você é A, ou você é B. Ninguém consegue mais compreender o outro, né? Não consegue mais compreender, você não consegue mais... Assim, eu tenho uma opinião diferente de Cicrano, então você é inimigo dele. Exato. Então é isso que eu espero, assim, muita saúde para nós todos,
que a gente continue essa luta, Verdade. continue lutando, cada um fazendo sua parte, fazendo o que sabe, como vocês sabem fazer, eu sei fazer minha parte, todos nós temos uma missão aqui na Terra. E é isso que eu espero que esse 2024, você se lembra que 2019 a gente tinha uma esperança de 2020 ser o ano do arrebento, Foi, não me lembro. aí veio a pandemia. Foi. Contrário, né, João Gabriel? Deu efeito contrário. Você não sabe como foi difícil pra gente da área de saúde. A gente A gente suspende. tem uma noção, assim, de longe, mas quem realmente viveu, tava lá na frente, eu acho. Você imaginar que você, em determinado momento, suspende cirurgia programada, daqui a pouco você só pode. Eu tô dizendo isso, a minha área ainda era na boa, porque eu ia fazer um paciente, mas que estava ali dentro, colocava aquele macacão com aquelas roupas, passar o dia que não podia nem tirar para ir no banheiro. Era impressionante o É protocolo. máscara, luva, sapato. Não, e o macacão tudo, também, tudo. Então a gente viveu. É uma coisa assim que eu de vez em quando, eu paro para pensar e digo assim, será que a gente passou isso mesmo? Será que foi um pesadelo, né? Foi um pesadelo. E assim, todo dia a gente saber da morte de gente conhecida. Não foi fácil, não. Aí vem uma guerra no meio, o mundo fica meio que dividido novamente. É um mundo capitalista, um mundo socialista. Peraí, vamos deixar disso. Vamos se unir. Verdade. Vamos acabar com esse mundão, não, que ele é tão bom. Não bom para se viver. Tem pra todo mundo, né? Tem para todo mundo, tem para tudo. Então, acho que. E principalmente está se vivendo em atrito por conta de pensamentos. Isso aí que é terrível. Doutor Guga, obrigado. Deus continue lhe abençoando, lhe honrando. Amém. Obrigado a Deus, você. obrigado. Prazer foi eu, Togo. Prazer meu. Muito bom aqui, muito descontraído. Eu estou muito feliz de. Seja o primeiro convite de vários, se eu aparecer por aqui. Posso levar minha cachaça? Pode levar, é sua, você é dele. Posso Espero não favoriar. precisar da sua cirurgia. Mais histórias, ordens. Precisar um dia de perto. Não, mas aí eu tenho as outras cirurgias também, né? Tem várias outras áreas. Doutor Eu Guga, faço cirurgia digestiva. A verdade é essa, né? está E sempre à disposição. Estou sempre à disposição. Qualquer coisa, meu telefone 24 horas. E o pessoal que quer entrar em contato com o senhor, o Instagram do senhor, o consultório, o senhor tá O meu atendendo. Instagram é bem fácil, Augusto AJR. Então é bem fácil. Aí nele você vai encontrar tudo. Meu consultório é no Pátio Shopping Altiplano, no Instituto Augusto de Almeida, em homenagem a meu pai. Não é meu nome, não, é homenagem a meu pai, que era Augusto de Almeida. E lá eu estou atendo permanentemente e nos hospitais. Mais importante, né, doutor? Sucesso para o senhor. Obrigado. Obrigado, doutor Mais Guga. um, né, Tudo de bom. Um abraço, né, João Gabriel. Simbora. Vamos embora, né? Em nome da Delta Café, também da Pizzaria Pimenta Nativa, da Cachaça Serra de Areia e da 083 Burgers, encerrando mais um episódio do NinjaCast e também da Media Box Produtora, a quem a gente manda um coração forte, nosso amigo Galminho, Kleber, toda a equipe marcando presença. Até o nosso próximo encontro e a gente se encontra aí. Um abração. Mandar um abraço para o Didi Mocó. Valeu.